Meus irmãos e irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro, você ouvinte, a quem este arquivo virtual, a quem este vídeo chegar, quero trazer saudações a todos, a todas, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos a Igreja Batista em Ceilândia Centro, tem o seu templo localizado na QNM 18, Conjunto B, lote 17, próximo ao centro de Ceilândia, na Rua de Enxovais Paulista. O desejo nosso em oferecer este arquivo virtual aos membros, integrantes da Igreja Batista em Ceilândia Centro e a tantas quantas pessoas este arquivo chegar, é que ele seja um instrumento para cultuarmos a Deus nos nossos lares, nesse tempo de cuidado com a saúde, de afastamento social. O nosso desejo é esse, que você possa se valer deste arquivo e prestar o culto a Deus que Ele espera que façamos em espírito e em verdade. Que o Senhor nos abençoe nesse sentido. Vamos orar a Ele. Ó Deus, suplicamos, Pai, como agora dissemos, que o Senhor use tudo e todos para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus oramos, confiantes e agradecidos. Amém, Senhor. Senhor, bom Deus, eterno Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um dia que tu deste às nossas vidas, ó Deus, que o Senhor esteja sempre nos abençoando, ó Pai, nos guardando de todo o mal, Senhor. Graças te damos, Senhor, pela nossa igreja, Senhor, a Igreja Batista em Ceilândia Centro, ó Pai. E hoje queremos colocar diante de Ti, Senhor, que o Senhor venha estar consolando, ó Pai, aqueles que estão em luto, ó Deus, que o Senhor possa estar confortando, Senhor, a cada um desses familiares, ó Pai, principalmente as famílias da irmã Débora, Senhor, que o Senhor possa estar consolando a irmã Débora, todos os seus irmãos, ó Deus, e sua família, ó Pai. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um deles, ó Deus, e que o Senhor possa estar dando conforto, Senhor, a cada um deles também, ó Pai. Colocamos diante de Ti também, Senhor, o momento em que vivemos, ó Pai, esse momento crítico com esse vírus, ó Deus, que
que o Senhor possa estar nos orientando, ó Deus, nos guardando de todo mal, ó Pai. Venha, Senhor, usar aí as nossas autoridades, ó Deus, para que eles possam ter discernimento, ó Pai, para tratar dessa pandemia que nós estamos vivendo hoje, ó Pai, aqui no Distrito Federal, que o Senhor possa estar guardando a cada um dos seus, que o Senhor possa estar guardando, ó Deus, a todos nós aqui da IBCC, ó Pai, livrando, Senhor, de qualquer contaminação, Senhor, e que o Senhor possa também, ó Pai, estar orientando não só aqui o Distrito Federal, mas em todo o país, Senhor, no mundo, ó Pai, e que o Senhor venha, Senhor, nos fazer com que nós possamos passar dessa situação, Senhor, sem qualquer contaminação, ó Pai. Guarda as nossas vidas, ó Deus, livra-nos, Senhor, de todo mal, ó Pai. Também colocamos diante de Ti, Senhor, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, as missões, ó Pai, os missionários em todo o território brasileiro, ó Pai, aqueles que estão ali, ó Deus, para o Teu trabalho, divulgar, Senhor, a Tua palavra, ó Pai, que o Senhor possa estar guardando cada um deles, Senhor, também livrando, ó Deus, de todas essas contaminações, ó Pai, de vírus, também no mundo, ó Pai. Só abençoa, ó Deus, todos aqueles missionários do mundo, ó Pai, que estão hoje ali buscando, atravessando os continentes, ó Deus, para que possa levar a Tua palavra, Senhor. Esteja abençoando e guardando de todo mal, ó Pai. Venho lhe pedir também, Senhor, pela igreja perseguida, ó Pai, que o Senhor possa estar ali, ó Deus, dando condição, ó Deus, para que a Sua palavra possa chegar aos quatro cantos da terra, Senhor. Te agradecemos pela nossa liberdade de podermos, ó Pai, estudar a Bíblia, termos a Bíblia, ler a Bíblia, Senhor. Temos, Senhor, a certeza de que em muitos lugares, ó Deus, isso não é possível, mas que o Senhor possa estar à frente de cada missionário, ó Pai. Venha nos abençoar e nos guardar nesse sentido, Senhor. Também te peço, ó Pai, por todos aqueles, Senhor, que estão com problema de saúde da Igreja Batista em Ceilândia Centro, ó Pai, que o Senhor possa estar guardando cada um deles, Senhor, cuidando, sarando, ó Pai, direcionando, ó Pai, profissionais, ó Deus, para que eles possam da medicina cuidar, Senhor, dos Teus servos, ó Deus. Te peço pelas nossas famílias, ó Senhor, que o Senhor esteja guardando também os nossos familiares, cada um deles, ó Deus, protegendo, ó Pai. Te peço também pelas famílias que estão ali na quadra da QNM 18, Senhor, ali, nossos vizinhos, a nossa comunidade, ó Pai, que o Senhor possa estar indo, Senhor, ao coração daqueles que ainda não receberam, ó Pai, não Te recebeu como Salvador, Senhor, mas que o Senhor possa estar ajudando, ó Deus, a cuidar desses familiares, ó Pai. Também colocamos, Senhor, diante de Ti, Senhor, aqueles que necessitam de um emprego, ó Pai. Abra as portas, Senhor, tenha misericórdia, ó Pai, para que eles possam alcançar, Senhor, a oportunidade de um trabalho, de um emprego, Senhor, e também com relação aos concurseiros, ó Deus, cada um deles, ó Deus, que estão ali estudando, Senhor, para o concurso, que o Senhor possa estar também abençoando, abrindo a mente, ó Deus, e dando, Senhor, a inteligência para que eles possam conseguir, ó Deus, aquilo que é de importante, que é o concurso, ó Pai. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, o pastor, Senhor, e todos os seus familiares. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa as nossas falhas. Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos derramadas em nossa vida. Nesse momento, Senhor Deus, eu coloco, Senhor Jesus, as crianças, Senhor Deus, no Teu altar. Que Tu vais de encontro, Senhor Deus, a cada uma delas nesse momento e aos seus familiares e aos seus responsáveis também, Senhor Jesus. Te pedimos que nesse momento Tu cuides de cada uma delas, dando a cada elas saúde, Senhor Deus, dando a cada elas, Senhor Deus, cada vez mais alegria, dando a elas também, Senhor Deus, cada vez mais vontade de conhecer a Tua palavra de amor, Senhor Deus, vontade de aprender mais de Ti. Dê a nós, Senhor Deus, adultos, responsáveis, Senhor Deus, por elas, sabedoria para ensiná-las, sabedoria, Senhor Deus, para corrigi-las, para educá-las, Senhor Jesus, e principalmente que nós possamos, Senhor Deus, ser exemplo para elas e que possamos, Senhor Deus, ensinar a elas a Tua palavra. Senhor, cuida delas nesse momento tão difícil, meu Deus, que estamos vivendo.
Nós sabemos que muitas delas se sentem confusas, Senhor Deus. Se sentem, Senhor Deus, tristes por não poder fazer coisas simples do dia a dia, como ir à escola, Senhor Jesus. Que o Senhor nos dê a sabedoria para conversarmos com elas, explicar a elas da melhor maneira possível. Que elas se sintam, Senhor Deus, seguras, que elas se sintam, Senhor Deus, protegidas. Pois nós sabemos, Senhor Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Graças te dou por tudo nesse momento. É pela vida dessas crianças que eu te oro nesse momento, não em meu nome, mas em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Senhor Deus, eu agradeço pelo mais aqui, o Senhor nos abençoe. Quero lhe pedir que abençoe as criancinhas, que elas possam mais aprender a tua palavra, que essas titias, que as titias possam ajudar as crianças a aprender a ler e escrever e fazer um monte de coisas que toda abençoe a família da igreja, seu pastor Gilberto, e é isso que peço e agradeço em nome de Jesus, amém. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Deus tem nos dado bênçãos materiais, tem nos dado recursos materiais, e para além de circunstâncias boas e recursos, bênçãos materiais do Senhor, nós louvamos a Ele por vidas que são para nós, da parte dEle, presentes, verdadeiras dádivas. Queremos lembrar aqui as celebrações de aniversários, datas festivas da nossa igreja, nesta semana que começa hoje, domingo, dia 31 de maio de 2020. No dia 1º, amanhã, portanto, farão aniversário de casamento os irmãos Tiago e Lígia. Tiago, Lígia, que alegria vermos vocês como família, vivendo na graça de Deus, buscando a vontade do Senhor, vermos como o Senhor tem cuidado de vocês, dos filhos, que amanhã seja um dia de alegria, de celebração para vocês dois como casal. Recebam um abraço da Igreja Batista em Ceilândia Centro, igreja que ama muito vocês. No dia 5, farão aniversários os gêmeos, Alessandro e Alexandra, Alessandro e Leca. Deus abençoe vocês. O Senhor continue a fortalecê-los, fazendo-os sempre instrumentos da graça dele, junto com as suas famílias aí, com o Bruno, com os meninos, com a Daniele, com os meninos. A graça do Senhor, desejamos um dia de alegria e de celebração para vocês. Um abração da Igreja Batista em Ceilândia Centro, parabéns. E também nós queremos relembrar outras datas festivas. Talvez você relembre alguma data que nessa semana vai ser comemorada. Registra no seu coração a gratidão a Deus e nós nos unimos a você e dizemos muito obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, a tua bondade, o teu amor e a tua misericórdia. Temos também alguns registros de gratidão que nós sempre fazemos nesse momento. Nós agradecemos a Deus pelo Salvador Jesus e pela salvação segura e firme que Ele nos dá. É uma salvação tão maravilhosa que nada nem ninguém pode nos tomar das mãos do Salvador Jesus. Uma salvação segura, firme, de formas que morte, vida, anjos de qualquer natureza e em qualquer hierarquia que estejam, altura, profundidade, nenhuma criatura, nada nem ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Esse amor dele manifesto em Jesus é a salvação dele para nós e nós agradecemos por isso. Agradecemos também pela proteção, a providência de Deus, os livramentos do Senhor para com o seu povo, cuidado do Senhor para conosco, nesses tempos de enfermidades, de pandemia. O Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem protegido o seu povo, os nossos queridos, amados, e nós louvamos a Ele, engrandecemos o nome dEle, agradecemos a Ele por isso. Agradecemos pela bênção da família. O mês de maio, hoje é o dia 31, último dia do mês de maio, e nós queremos registrar nesse mês do lar nossa gratidão a Deus pela bênção das famílias, pelas famílias da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Cada família, cada filho, cada filha, cada irmão, irmã,
pai, mãe, cada cônjuge, que sejamos sempre famílias benditas do Senhor. Queremos também registrar nossa gratidão a Deus por esse mês de junho. Amanhã, primeiro dia de junho, e nós já começamos então amanhã, com a graça e permissão do Senhor, as celebrações do 28º aniversário da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Queremos agradecer ao Senhor pelos pioneiros, agradecer pelos membros fundadores, pelos pastores que conduziram a igreja ao longo desses 28 anos, pelos membros e congregados atuais, pelas atividades desenvolvidas, pelas bênçãos do Senhor. Até aqui tem nos ajudado o Senhor e por isso estamos muito alegres. Prossigamos nesse culto em gratidão e louvor ao nosso Deus. Senhor Deus, nosso Pai, abençoe, Senhor, nossa igreja, Senhor Deus. Abençoe também todos os irmãos da nossa igreja, Senhor Deus. Que o Senhor possa estar dando muita saúde para eles, Senhor. Também, Senhor Deus, vim te pedir pelos familiares dos nossos irmãos da igreja, por aqueles que estão desempregados, que o Senhor não deixe de faltar alimento para eles, Senhor Deus. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Senhor Deus, Pai de amor, Pai de altíssimo poder, Senhor, eu venho agora na Tua presença, ó Pai, te agradecer, ó Deus. Te agradecer pela vida dos pais, das mães, que de alguma forma o Senhor tem investido mais tempo, que tem investido a Tua palavra em cada um dos filhos, ó Deus. Senhor, e também eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e tem cuidado de cada um de nós. Pai, mas eu te peço, Pai, nos dê sabedoria. Sabedoria para passarmos, ó Senhor, com os nossos filhos todo este período de pandemia, que nós possamos estar sempre nos lembrando da Tua palavra e assim nos fortalecer, Senhor, em família. Cuida, eu te peço, Senhor, dos pais, cuida de cada pai, de cada mãe. Senhor, que neste momento o Senhor está tão preocupado aí em suprir, Senhor, cada lar, através de seus esforços no trabalho, através do tempo, Senhor, dedicado aos filhos dentro de casa. Esteja, ó Deus, nos dando sabedoria, esteja nos protegendo, Pai querido, nos livrando do mal, nos livrando da doença, nos fortalecendo, Senhor. Aumente as nossas imunidades, ó Pai, que nós possamos cada vez mais, ó Senhor, enfrentarmos, ó Senhor, com muita sabedoria cada momento, Pai, que o mundo agora passa. Senhor, em especial, ó Senhor, eu te peço pelos pais, pelas mães da Igreja Batista em Ceilândia Centro. Pai, sustenta a tua amada igreja, Senhor. Sustenta cada um dos teus servos. Sustenta cada pai, cada mãe, cada criança, cada lar dali daquela igreja, Pai. Assim como os nossos vizinhos também. Guarda-nos, ó Deus, eu te peço, no nome santo de Jesus. Amém.
Quero convidar você ao texto da palavra do Senhor para a nossa meditação na Bíblia Sagrada. E o texto que temos sempre pensado pelas manhãs dos arquivos matinais é o texto da carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós leremos os versos de 11 a 14. Diz assim a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada: e ele mesmo, isto é, Jesus, deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento e também, Senhor, aplique ao mais profundo do nosso ser os princípios eternos e imutáveis da tua bendita palavra. No nome de Jesus, para a glória de Jesus, assim oramos e nos dispomos. Amém. Nós temos pensado nesse capítulo 4 de Efésios, temos estudado esse livro como um todo, e no capítulo 4 temos pensado sobre vivendo como igreja de Deus. As cartas do apóstolo Paulo são marcadas por doutrina, ensinos, por assim dizer, teóricos, e também por ensinos que nos convidam à prática. Então, igreja tem a ver com aquilo que se sabe, aquilo que se crê ser colocado em prática, tem a ver com um viver prático. Nesse capítulo 4, temos dito que esse viver como igreja de Deus ocorre na unidade da fé, vimos isso nos versos de 1 a 6, ocorre também na diversidade dos dons e serviços que por Deus, por Jesus, são dados à sua igreja. Temos pensado aqui nesse tema, estamos nessa subdivisão do tema geral, vivendo como igreja de Deus, e encontramos isso aí nos versos de 7 a 16. E também, viver como igreja de Deus se dá no maravilhoso processo da santificação. Viver como igreja de Deus, diz o apóstolo Paulo, na diversidade de dons e serviços, vimos isso nos versos 12 a 13, se dá porque Jesus, ao entregar à sua igreja pessoas com capacitações de liderança, pessoas dons, líderes, Jesus o fez com propósitos especiais, com preciosos propósitos. Ao entregar líderes capacitados à igreja, Jesus desejou que o seu povo, que os integrantes da sua igreja, do seu corpo vivo, igreja, fossem aperfeiçoados. O propósito de Jesus ao nos dar líderes é a obra do serviço da diaconia, é a edificação do corpo, é a unidade da fé, é a maturidade e varonilidade de Cristo Jesus. Então, nesses versos 12 e 13 do capítulo 4, Paulo está nos dizendo o que Jesus deseja que sejamos, que busquemos, que alcancemos, enfim, que sejamos. E agora, no verso 14, Paulo traz um contraste, ele nos apresenta um contraste dizendo que se até agora ele havia frisado o que Jesus deseja, qual o propósito dele que sejamos, agora ele vai nos dizer um desejo de Jesus em relação a nós, no aspecto daquilo que ele deseja que não sejamos. Jesus, diz Paulo aqui no verso 14, não deseja que sejamos meninos inconstantes, que sejamos crianças inexperientes ou neófitos instáveis. Jesus deseja que sejamos cristãos, que sejamos crentes firmes, inarredados do propósito dele, seguros, que buscam um crescimento sólido, um crescimento firmado na rocha, que são as suas
palavras, ou que é a própria palavra do nosso Deus. E quando pensamos aqui nesse verso 14 que lemos, quando o apóstolo Paulo diz, para que não sejamos mais meninos ou como crianças movidos, agitados por vento de doutrina, nós então consideramos que se Jesus não deseja que assim sejamos, nós atentamos muito para isso porque queremos cumprir a vontade de Jesus. Como povo dele, como filhos de Deus, como servos de Jesus, servas de Jesus, uma das coisas fortes no nosso coração é ter o prazer de fazer a vontade de Jesus. Ora, se Jesus não deseja que sejamos crianças inconstantes, então a gente atenta para essa orientação de Paulo e observa no versículo e pensa no versículo quais são as características destes meninos inconstantes que devemos evitar. Jesus não deseja que sejamos meninos inconstantes, crianças inconstantes. Por quê? Porque estas crianças ou esse tipo de crente, de cristão, trata de pessoas agitadas, impelidas, movidas por qualquer vento de doutrina. Paulo está dizendo isso nesse verso 14, porque são crianças movidas, agitadas, movimentadas por ventos de doutrina, por ensinos que acabam conduzindo as pessoas na direção em que esses ventos de ensino sopram. Um destaque que a gente faz aqui é que quando Paulo fala ventos de doutrina, ele está se referindo não a uma brisazinha leve, um ventinhozinho fresquinho, ele está se referindo a ventos tempestuosos que podem produzir danos, que podem causar catástrofes. E a gente pensa nesse aspecto de ventos de doutrinas e a gente logo na nossa realidade brasileira, por assim dizer, evangélica brasileira, a gente logo pensa em algumas coisas que nos cercam, que estão bem perto de nós, na realidade do povo evangélico aqui no nosso Brasil. Por exemplo, nós pensamos na teologia da prosperidade como sendo um vento de doutrina. É um vento forte, tempestuoso, que pode produzir pessoas abaladas, que pode produzir catástrofe na vida das pessoas, na medida em que o que se prega na teologia da prosperidade é que os servos, as servas de Deus, jamais experimentarão dificuldades, problemas, dias ruins, dores, sofrimentos, pobrezas, né? E esse ensino da teologia da prosperidade choca-se, vai de encontro com o que o verdadeiro ensino da palavra de Deus nos diz. Teologia da prosperidade é um vento de doutrina. Outro vento de doutrina é a confissão positiva, chamada confissão positiva, que é a ideia de alguns religiosos de que se nós declararmos, e alguns até ousam dizer, decretarmos com firmeza coisas boas, elas acontecerão. E o argumento é porque há poder nas nossas palavras. Ora, meus irmãos e irmãs, isso é um vento de doutrina. As nossas palavras não se sustentam, a de Deus permanece para sempre. Não é o fato de dizermos coisas positivas, decretarmos, declararmos, afirmarmos, professarmos positivamente coisas, que elas acontecerão. A vontade de Deus é que subsiste. Deus é soberano, é Ele que reina, é Ele que decreta, Ele é Senhor. E nós somos servos, submissos à sua vontade. Podemos dizer que também outro vento de doutrina tempestuoso que nos cerca é esse retorno insistente de grupos religiosos às festas judaicas. Pessoas que insistem em relembrar coisas que no Antigo Testamento eram figuras e apontavam para o perfeito em Cristo Jesus. Era uma simples sombra da perfeição que encontraríamos na pessoa de Cristo Jesus. É possível que você ainda se assuste quando eu digo que
Por não sermos judeus, sermos gentios, nós nem deveríamos celebrar Páscoa, porque a Páscoa é coisa de judeus. A nossa festa é Cristo, nossa celebração é Jesus. Se nós nos prendemos às celebrações do Antigo Testamento, que apenas apontavam para o perfeito que é Cristo, nós somos como que atingidos ou nos deixamos ser movidos, agitados de um lado para o outro com ventos de doutrina. Outro vento de doutrina que nos cerca também é a ideia da santificação instantânea. Alguém, às vezes, imagina que por se retirar para um determinado lugar, ali passar 2 ou 3 noites, voltará de lá instantaneamente santo. E às vezes uma santidade que torna essa pessoa como que intocável, né? Ela é tão santa que não pode nem ser tocada. Santidade é um processo. Santidade não se alcança em 2 dias, em 3 dias, em 1 mês. Santidade é um processo contínuo. Busca ou afirmação de santidade instantânea é um vento de doutrina. É um vento que pode conduzir pessoas inseguras, pessoas infantis, como que crianças agitadas de um lado para o outro. Estas citações que fiz aqui, como sendo ventos de doutrina, geralmente atuam na vida de crianças imaturas, de crianças instáveis, de crentes instáveis, por meio da pressão, por meio do medo e às vezes até a junção dessas duas coisas gerando no crente imaturo, como eu disse, um neófito instável, gerando como que um certo fascínio, uma certa fascinação. E aí a pessoa, por essa instabilidade, embarca ou se deixa mover por esses ventos de doutrinas. Jesus não deseja que sejamos meninos e crianças movidas, impelidas por esses ventos de doutrina. Ele deseja que sejamos firmes, inarredáveis, inabaláveis, firmados e seguros nele e na sua doutrina, na sã doutrina, a doutrina da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Outra característica de meninos que são instáveis, de crianças inconstantes, que Jesus não deseja que sejamos, é que esses crentes, esses cristãos inconstantes e como que crianças, são enganados por artimanhas religiosas. Paulo diz aqui que pessoas que enganam com espertezas, com artefatos ou artimanhas religiosas. Coisas como esta, o feijão da proteção contra o coronavírus. Isso é uma artimanha religiosa que engana criancinhas, que engana pessoas que não têm firmeza, que são inconstantes na sua fé e na fé em Cristo e na fé na palavra de Deus. Coisas do tipo lenço ungido, o sabonete ungido que purificará a sua vida, a vida da sua família. Coisas do tipo o sal santo trazido do Mar Morto. São artimanhas humanas, são formas que pessoas religiosas se utilizam delas para trazer engano e que conseguem enganar a crianças que não têm firmeza, não têm segurança, crianças que são instáveis. Jesus não deseja que sejamos crianças instáveis, enganáveis, crianças instáveis que aceitem as propostas de artimanhas que nos são apresentadas por alguns religiosos. A palavra usada por Paulo nesse verso 14 aqui, para as artimanhas, para a esperteza de religiosos, é literalmente jogo de cubos ou um jogo de dados. Havia pessoas que jogavam dados e pela rapidez com que elas faziam as coisas, elas enganavam os outros jogadores e conseguiam ganhar o jogo.
E esta prática no jogo de dados acabou sendo incorporada pelas pessoas como sendo formas incorretas de enganar os outros. Paulo está usando justamente essa ideia aqui neste texto. Jesus não deseja que sejamos crianças enganáveis, crianças inconstantes porque são enganadas por religiosos espertos. Outra característica destas crianças inconstantes, desses meninos inconstantes, que Jesus não deseja que sejamos, é que estas crianças inconstantes, que esses crentes imaturos, são manipulados pela astúcia ou esperteza também de algumas pessoas, de alguns chamados líderes religiosos, que com astúcia buscam desviar pessoas do caminho certo. O texto que lemos, Paulo diz assim: enganam fraudulosamente. Literalmente no texto original fazem desviar do caminho correto. Jesus não deseja que sejamos crentes imaturos, manipuláveis por líderes, por quem quer que seja, que nos retire do caminho certo, do caminho seguro. Via de regra, pessoas conseguem retirar outras do caminho da verdade ou desviá-las do caminho certo, que é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, utilizando a ferramenta de impingir medo no cristão, no fiel. Coisas do tipo: se você sair debaixo da minha autoridade, você vai estar sob maldição. Argumentos assim que levam o crente, levam o cristão imaturo a se sentir amedrontado. E por causa do medo, ele fica preso a um ensinamento falso e até mesmo se desvia do caminho da verdade. Quem é imaturo, quem é um cristão inconstante, é manipulado facilmente, é presa fácil de qualquer líder religioso que lance mão também da ganância como sendo um plantio e uma alimentação no coração do fiel, no coração do crente. O que o líder religioso faz? Ele semeia e cultiva a ganância no coração do crente. Então ele faz promessas e diz: olha, você pode, você consegue, você não é cauda, você é cabeça. E você vai chegar, você vai conseguir, você vai alcançar prosperidade plena de recursos, de bens, de dinheiro, enfim. Você vai ser alguém que jamais vai passar por dificuldades, que jamais vai ter problemas. A ganância no coração é semeada e alimentada e faz desviar o crente fraco, faz desviar o menino inconstante do caminho da verdade. Por vezes também esses líderes utilizam-se do incentivo ao orgulho. Meus irmãos, não há ambiente onde mais se pode incentivar pessoas ao orgulho do que um ambiente religioso. Coisas assim como: você é um crente que jamais vai cometer tal coisa, ou você é um crente fiel, as pessoas devem ter você como modelo, como exemplo, e a pessoa às vezes vai se inchando, e não tem nada de Deus em si. E então a fama, então o orgulho religioso faz com que esta pessoa seja facilmente manipulada por pessoas que, como disse o texto, enganam fraudulosamente e fazem desviar pessoas do caminho certo, do caminho da verdade. Jesus não deseja que eu e você sejamos meninos inconstantes, que eu e você sejamos crianças manipuladas, manipuláveis. A vontade dele é esta: que não sejamos meninos inconstantes. Para cumprirmos essa vontade, nós
devemos considerar que deve estar na nossa mão, deve estar no nosso coração, deve estar na nossa mente a doutrina dos apóstolos e dos profetas do Senhor, que estão registradas na palavra de Deus. A Bíblia é a base para nós vencermos toda e qualquer inconstância, infantilidade na nossa caminhada cristã. Devemos abraçar a Escritura como base, como fundamento, tendo os santos apóstolos, os profetas que nas Sagradas Escrituras estão e que são reverberados pelos evangelistas e pelos pastores mestres, dentre outros líderes que a igreja tem, nós então cumpriremos a vontade do Senhor Jesus. E não seremos achados como meninos, como crianças inconstantes, como meninos, como crianças instáveis, como crentes neófitos, inexperientes. Então, não seremos, jamais seremos facilmente agitados por qualquer vento tempestuoso de doutrina. Também não seremos enganados pelo jogar de dados que alguns religiosos fazem com esperteza para enganar pessoas que não têm a firmeza na palavra. Também não seremos presa fácil, manipulados ou manipuláveis pela astúcia daqueles que tentam nos desviar do caminho da verdade. Então, guardemos no coração esta palavra com muita vontade de que nela, não apenas confiando, crendo, que também possamos colocá-la em prática em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, assim fazermos, assim entendermos, crermos e vivermos para a glória dele. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez te louvamos pela tua palavra. Pedimos que ela, Senhor, fale ao nosso coração, nos fortaleça, nos abençoe e nos ajude a sermos firmes, inabaláveis, inarredáveis, como o Senhor deseja que sejamos, e a não sermos meninos inconstantes, enganados, movidos por vento de doutrina, manipulados por quem quer que seja. Oramos que assim aconteça para a tua glória, em nome de Jesus. Virá.
Quero convidar você para acompanhar ainda este arquivo virtual, a sequência dele, porque nós teremos algumas fotos, celebrações das nossas famílias. Teremos também depois um arquivo preparado exclusivamente para a garotada, para as crianças, Escola Bíblica Dominical para as crianças, e também teremos uma aula da Escola Bíblica Dominical para adolescentes, jovens e adultos. Que o Senhor Deus abençoe a tua vida, a minha vida, e que Ele nos faça acolher a sua palavra em nosso coração, como disse o salmista, escondermos a palavra dele no nosso coração para não pecarmos contra ele. Oremos mais uma vez. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação bendita do Espírito Santo de Deus, sejam conosco, irmãos e irmãs da Igreja Batista em Ceilândia Centro, hoje e para todo sempre. Amém. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22, Gálatas 5:23, Gálatas 5:22, Gálatas 5:23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5:22, Gálatas 5:23, Gálatas 5:22, Gálatas 5:23. Amamos vocês. A ti, meu Deus, consagro meu lar, minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro a minha família. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar.
minha família em teu altar. A ti, meu Deus, consagro a minha família. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Consagro os meus bens, consagro o meu lar, a minha família em teu altar. Traz a salvação, que nunca falte o amor. Senhor, abençoe o meu lar. Oi, crianças! Bom dia! Como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Tudo bem? Então, crianças, semana passada a gente aprendeu um pouquinho mais sobre ser corajoso. Vocês fizeram a atividade? Vocês dividiram a folha, desenharam aquilo que vocês têm medo e aquilo que vocês têm muita coragem? Eu fiquei esperando o desenho de vocês, mas não recebi nenhum. Mas nós tivemos uma participação do versículo da semana. Vamos conferir? Eu sou teu Deus, não temas, eu te protejo. Isaías 41:13. Parabéns, Laurinha! Muito feliz que você compartilhou com a gente o versículo da semana. Eu tenho certeza que mais crianças também aprenderam, guardaram no coração esse versículo. Semana que vem eu espero que vocês me mandem o versículo, tá bom? Para vocês aprenderem e guardarem no coração de vocês. E também espero as atividades. A gente fica muito feliz quando recebe a participação de vocês, tá bom? Então, crianças, essa semana a gente vai embarcar numa nova viagem, numa nova aventura. E para isso, eu trouxe essa mala. Sim, essa vai ser a nossa mala de viagem. Sim, mas quando vocês vão viajar, o que vocês levam na mala de vocês? Vocês levam roupa, comida. Comida? Eu levo comida. Leva dinheiro, não pode faltar dinheiro. Se você for pra praia, leva biquíni, sunga, maiô. Mas a nossa mala, vamos abrir aqui pra ver se a gente vai muito bem. A nossa mala vai começar vazia. Como assim vazia? Isso, vai começar vazia. E ao longo dos domingos, nós vamos colocar o que a gente aprendeu. Então, depois de hoje, na semana que vem, a nossa mala já vai estar com alguma coisinha lá dentro. E depois de todo o currículo, de todos os domingos que a gente estudar esse currículo, nós vamos abrir a mala e relembrar tudo aquilo que a gente aprendeu. Então, vamos juntos nessa? O nosso currículo se chama START. Vocês sabem o que é START? Eu sei que muitos de vocês sabem, eu sei. É uma palavra da língua inglesa, viu? START significa começar. E a nossa primeira lição tem a ver com isso. O nosso currículo chama START, o começo de tudo. E para essa primeira lição, a tia Dávia vai nos ajudar. Vamos conferir? Bom dia, que bom ter vocês aqui em minha casa, sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa história bíblica de hoje? Eu quero começar com a minha caixa X. Essa aqui é uma caixa onde eu tiro coisas muito legais e ponho coisas muito legais. Eu aprendi isso com aquelas pessoas que gostam de fazer mágica. E aí eu fiquei treinando para ver se conseguia fazer alguma mágica. Então eu peguei um pano pequeno, tirar aqui de dentro da minha caixa o meu pano pequeno, peguei um pano pequeno e coloquei novamente na minha caixa e disse, agora eu vou fazer uma mágica, vou transformar este pano em coelho. Será que eu consigo? Como
todo mágico tem uma varinha, peguei o meu lápis e falei, vou pensar positivo, vou ver se isso vai dar certo. E pensei 1, 2, 3 vezes. E para minha surpresa, não consegui. Consegui, foi um pano grande. Olha só o que eu consegui. Não consegui o coelho, mas não se engane. Esse pano é o mesmo que eu disse que era pequeno. Eu só embolei para parecer pequeno. E quando tirei da caixa, pareceu um pano grande. Isso não é mágica, não é? Não pode ser mágica. Quando eu pergunto para as pessoas que fazem mágica, sabe o que elas me dizem? Que é mágica. E aí eu fiquei, desisto, não sei fazer. Mas a nossa história de hoje fala realmente que não é mágica, e sim poder. Quem pode, faz, e faz muito bom. E aí nós vamos começar com a história do início de tudo, para ver que não é mágica, e sim poder. No início de tudo, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia, sem nenhum ser vivente, e estava coberta de um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima das águas. Então Deus disse, que haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. E separou a luz da escuridão. Deus pôs o nome da luz de dia e da escuridão ele pôs o nome de noite. A noite passou, chegou o dia e esse foi o primeiro dia do início de tudo. Não é mágica, e sim poder. Deus disse que haja no meio da água uma divisão para separar as duas partes. Assim aconteceu. Deus fez uma divisão para separar as duas partes. A parte de baixo e fez a parte de cima. Nessa divisão, Deus pôs o nome de céu. A noite passou, chegou o dia e esse foi o segundo dia do início de tudo. Aí Deus disse que a água que está debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim de que pareça a terra seca. Assim aconteceu. Deus pôs parte da terra seca e chamou de terra, e a porção de água ele chamou de mar. E Deus viu que o que havia feito era bom. Em seguida, ele disse que a terra produza todo tipo de vegetal, isso é, plantas que dão sementes de todos os tipos. Você conhece essa semente? É a sementinha do arroz. E essa aqui? A do feijão. E essa aqui, o milho, não é? Foi Deus quem fez, e isso não foi mágica, e sim poder. Ele também disse que deveria ter árvores. Ele falou e aconteceu. E não eram árvores grandes só, não. Eram árvores que dessem frutos. Todos os tipos de frutos. Árvores que dessem frutos. Foi isso que o Senhor disse. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais.
plantas que dão sementes e árvores que dão frutos. E Deus viu que o que havia feito era bom. Passou a noite, chegou o dia, e esse foi o terceiro dia. Mas o Senhor continuou. Então Deus disse que haja luz no céu para separar o dia da noite e para marcarem os dias dos anos e marcarem as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez duas grandes luzes. Uma bem grande para iluminar o dia e outra menor para iluminar a noite. Junto com ela, o Senhor também fez as estrelas. Deus fez essas luzes e pôs no céu para iluminar a terra, para governarem o dia e a noite e para separarem a luz da escuridão. Deus viu o que havia feito era bom. Passou a noite, chegou o dia, e esse foi o quarto dia. Mas o Senhor não parou, ele continuou. Depois Deus disse que as águas fiquem cheias de todos os seres vivos e que na terra haja aves que voam no céu. Assim, Deus criou grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos em que grande quantidade se movem nas águas e criou também todas as espécies de aves. Eu não tenho grande, mas eu tenho pequeno. Quero colocar aqui para representar as espécies das águas, e foram muitas. E o Senhor também criou as aves, bastante aves. Viu o Senhor que o que ele tinha feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e que as aves se multipliquem na terra. Passou a noite, chegou o dia, e esse foi o quinto dia. O Senhor continuou. Então Deus disse que a terra produza todos os tipos de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com a sua espécie. Os animais domésticos, vou representar com esse aqui, que é o amigo que a gente chama do homem, né? É o animal que todo mundo gostaria de ter. Tem gente aí perturbando papai e mamãe, querendo um desse. E os selvagens, aqueles que a gente não pode ter em casa, né? Porque eles são bravos. Tantos grandes como pequenos. O Senhor fez todos. Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que pareçam conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os fez parecido com ele. Ele os criou homem e mulher. E os abençoou, dizendo: tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. Tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes
e todas as árvores que dão frutos. Mas para todos os animais selvagens e para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, eu dou capim e verdura como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Passou a noite, chegou o dia, e esse foi o 6º dia. Assim terminou a criação da terra, e tudo o que há nela o Senhor fez com poder, falando, não foi mágica, e sim poder. No 7º dia, Deus acabou de fazer todas as coisas e descansou de todo o trabalho que havia feito. Então abençoou o 7º dia e todos os outros como dias sagrados, importantes, e deixou a criação sendo cuidada pelo homem e pela mulher. Deixa eu botar mais pra cá, não é? Ficou sumidinho aí? Deixa eu passar assim, ó. Isso, pelo homem e pela mulher. Você viu que não tem nada de mágica e sim poder? Através da palavra, o Senhor fez tudo acontecer. Não é mágica, é poder. Esse é o nosso Deus que fala e as coisas acontecem. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço pelo dia, te agradeço pelo seu poder que tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor Jesus, porque tem cuidado dos nossos, das crianças, tem cuidado dos pais delas, tem cuidado da família IBCC. Muito obrigada. Obrigada por ser esse Deus poderoso. Em nome de Jesus, amém. O versículo de hoje está no livro de Salmos 147, versículo 5. Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Salmos 147, 5. Mais um versículo para você aprender. Guarde este versículo também. E lembre-se, não é mágica, e sim poder. Um beijo para todos vocês. A história da criação não foi ficção, não. Não é igual aqueles filmes de Os Vingadores ou do Homem-Aranha, onde tem aqueles efeitos especiais, de repente uma explosão acontece. Mas a gente sabe que aquilo não é verdade. Mas o poder de Deus na criação é real. Nós podemos ver as árvores, nós podemos ver os pássaros, nós podemos ver as pessoas que o Senhor criou e nós podemos ter a certeza que é tudo real. Não somente porque podemos ver, mas porque o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. Você crê que o Senhor pode todas as coisas? Senhor Jesus, não existe nenhum outro Deus igual a Ti. O Senhor é o maior de todos. Quem é Deus como o nosso Deus? Poderoso e grande é o Shaddai. O Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder.
Será que você reconhece o tamanho do poder de Deus? Não há nada que Deus não possa fazer. Eu quero convidar vocês a conversar com Ele, entregar a Ele todas as suas ansiedades, todas as suas tristezas, seus medos, suas preocupações, também os momentos alegres, viu? Deus está pronto para cuidar de você. Então, a atividade dessa semana é bem simples e bem legal. Vocês vão pegar uma folha branca e aí vocês vão dobrar ela no meio, assim. Depois, vocês vão dobrar mais uma vez no meio, assim. Aí vocês vão pedir pra mamãe, pro papai, pra cortar aqui embaixo. Pronto. E pronto. Nós vamos ter um mini livro. E aí eu quero que vocês desenhem, tipo história em quadrinhos, vocês já viram? Vários quadrinhos de como foi a criação. Só que vocês não vão usar todas as folhas, não. Vocês vão desenhar nessas folhas aqui de dentro. Nessa folha. Essas outras duas, não. Aqui vai ser a capa. E aqui, quem souber escrever, eu quero que escreva uma oração agradecendo a Deus por todas as coisas que Ele fez e pedindo para Ele cuidar de vocês, tá bom? Quem não sabe escrever, pode pedir pro papai, pra mamãe ou pra alguém mais velho que saiba escrever, pra ajudar, tá bom? 2 horas depois... Voltei. Eu trouxe só um exemplo de como seria o projetinho, porque vai demorar muito e aí eu quero deixar também para vocês terem outras ideias. Eu fiz assim, a criação Spawn, essa é a capa. E eu abri, coloquei número 1, 2, dividi cada folha em 2. 3, 4, 5, 6 e 7. E aqui, no final, a oração. Então, no primeiro dia, como a gente viu, Deus disse, haja luz. Então, eu fiz aqui um desenho sobre luz. Eu fiz uma... Não sei se dá pra vocês verem. Eu fiz uma lâmpada. E isso aqui é para representar a luz. Então, vocês vão fazer todos. O dia primeiro, o primeiro dia, o segundo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no final, vocês vão colocar a oração. A minha oração foi assim. Senhor, obrigada por criar com tanto carinho todas as coisas. Peço que cuide de mim e da minha família. Em nome de Jesus, amém. Então, essa é a atividade. Fico esperando a foto dos livrinhos de vocês. Ou um vídeo, se vocês quiserem explicar o que significa o desenho de vocês, tá bom? Então, crianças, a atividade em família dessa semana é um quiz, um teste. Para vocês responderem em família, viu? Bem rapidinho. Eu vou fazer algumas perguntas, 7 perguntas, e vocês respondem em família, tá bom? Vamos começar? Primeira pergunta. Em quantos dias Deus criou todas as coisas? Muito bem. Em 6 dias Deus criou todas as coisas e no 7º dia Ele descansou. Segunda pergunta. Como era o nome do primeiro casal? Muito bem, gente. Vocês estão muito espertos. Adão e Eva, parabéns. Terceira pergunta. Como era o nome das 2 árvores que tinham nomes específicos que foram citados no jardim? Das duas árvores que foram citados os nomes. Como era o nome delas? Nossa, essa estava um pouco mais difícil, né? Mas eu tenho certeza que vocês acertaram. Parabéns! Isso mesmo!
árvore do conhecimento, do bem e do mal e árvore da vida. Muito bem, parabéns. Quarta pergunta. O que o Senhor fez no último dia, no 7º dia? O que Deus fez? É isso aí, gente. O Senhor descansou. Quinta pergunta. O que acontecia toda vez que Deus criava uma nova coisa? Ele olhava e ele via que era... Muito bem, parabéns. Toda vez que Deus criava, ele olhava e via que era bom. Sexta pergunta. Qual era o nome do jardim onde morava Adão e Eva? Vocês lembram? Isso aí, gente. Parabéns. Então, mandando ver. O nome do jardim era Jardim do Éden. Parabéns. Última pergunta, 7ª pergunta. Essa pergunta não tem resposta certa ou errada. Essa pergunta é a seguinte. O que vocês aprenderam com a história de hoje? Vamos refletir? E é isso aí, pessoal. Depois mandem para mim lá no WhatsApp quantas perguntas vocês acertaram e o que vocês aprenderam, viu? Não esqueçam. Então, por hoje é isso. Graça e paz para vocês. Tenham uma ótima semana, uma semana abençoada. Um beijão. Eu fico esperando as atividades de vocês, o versículo para vocês guardarem no coração. Um beijo. Meus irmãos, estamos mais uma vez aqui para honrar, adorar e engrandecer o nome do Senhor nessa preciosa aula da Escola Bíblica Dominical. E estamos estudando, começamos a estudar o livro de Isaías. Terminamos o livro de Gálatas e agora começamos o livro de Isaías. Estamos estudando alguns comentários do livro de Isaías. Nós depois iremos colocar essa bibliografia para que, se porventura algum irmão desejar comprar algum livro, possa adquirir o livro para que tenha um aproveitamento melhor. Eu normalmente uso nos meus estudos essa Bíblia de estudo da herança reformada. É uma Bíblia que tem um comentário bem interessante. E uma Bíblia também de estudo do pastor John MacArthur. Além desse livro que fala de uma maneira geral sobre a teologia bíblica do Antigo e Novo Testamento, o plano da promessa de Deus. Tá? Se os irmãos, é do Walter Kaiser. É um livro que traz um resumo tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento. Ok? Deus possa estar então nos abençoando durante essa manhã. Nós vamos fazer uma oração para que Deus possa estar abrindo as nossas mentes, possamos estar fazendo a vontade dEle. Senhor Deus, nosso Pai, nós viemos te louvar e engrandecer teu santo nome. Nos guarde, Senhor, e nos livre de todo mal. Abra as nossas mentes, abra os nossos corações para entendermos a tua santa palavra com razão, ó Pai, e que o Senhor possa estar realmente colocando a tua santa mão poderosa sobre nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ficou sob minha responsabilidade a lição de número 3, Isaías capítulo 1, versículo 18 a 31. Nós vamos ler apenas esses 3 versículos. Eu vou fazer uma introdução e depois nós vamos tentar trabalhar alguns conceitos desses 3 versículos de Isaías capítulo 1, do versículo 18 até o 31. A Bíblia fala assim: O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como o escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã.
Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. A título de introdução, nós vamos falar um pouco sobre o profeta. Os profetas, eles eram ocupantes de um dos 3 ofícios messiânicos ungidos do Antigo Testamento. A ideia aqui é que o profeta era a boca de Deus para a nação de Israel. O sacerdote, ele representava o povo diante de Deus. E o profeta representava Deus diante do povo. Havia também os reis, a monarquia, que foi primeiramente estabelecido com o rei Saul. E depois nós, lendo a história de 1 Samuel, nós vemos que primeiramente o rei Saul, depois o rei Davi, Salomão e assim por diante. Um ponto que eu gostaria de destacar é que os profetas, eles eram representantes de Deus. Eles agiam como porta-voz de Deus e tinham autoridade somente quando eles falavam o que o Senhor Deus havia revelado para o povo. Em várias passagens bíblicas, o profeta ele é denominado o homem de Deus, com o intuito de salientar que eles eram enviados por Deus em missões especiais. Outro ponto importante que eu gostaria de destacar em relação aos profetas é que a forma verbal do verbo hebraico sempre se encontra na forma passiva, dando o sentido de que o profeta recebia essa mensagem de Deus e apenas assim transmitia essa mensagem a outras pessoas. Por isso que comumente nós vemos o profeta falando, assim diz o Senhor, pois o profeta, como eu falei, era a própria boca de Deus para trazer a mensagem do Senhor Deus para aquele povo. Os profetas também, eles procuravam anunciar a palavra de Deus em sua integralidade, buscando muitas vezes ilustrações, parábolas, como nós vamos ver no livro de Isaías, emoções, mente, vontade. Eles pregavam ao coração. Eles não apenas pregavam a informação, mas procuravam dar um despertamento de emoções e reações lícitas. Eles falavam abertamente sobre pecados específicos, como nós vamos ver hoje aqui. Transgressões religiosas e sociais, arrependimento, muitas vezes até intercediam em favor do povo. Um ponto que eu gostaria de salientar é trazer esse momento de Isaías daquele tempo para hoje. Trazer esse momento profético para o hoje. Porque nós, que somos pregadores da palavra de Deus, nós precisamos também ser a boca de Deus neste mundo tenebroso. A tarefa de profeta de Deus é dada a cada servo de Deus. A grande questão aqui é que todas as vezes que nós vamos pregar, todas as vezes que nós vamos falar de Deus, falar do texto bíblico, nós temos que tirar o nosso eu e colocar apenas aquilo que Deus diz ao nosso coração, à nossa mente, e transmitir essa palavra ao povo, transmitir essa palavra às pessoas. Uma grande dificuldade que nós temos é retirar Davi Rodrigues, os pressupostos, as premissas que Davi Rodrigues tem e colocar apenas aquilo que Deus deseja dentro do coração para que possa ser transmitido a cada um, a cada membro, a cada pessoa que está escutando a palavra de Deus. Então essas são as ressalvas, primeiramente, antes de nós iniciarmos o nosso texto, sobre
essa ressalva. O que era o profeta? Qual era o papel do profeta para a nação de Israel e para os nossos dias atuais? Segundo ponto, a título ainda de introdução, é falar sobre a profecia preditiva. Porque nós vemos que Isaías ele está dividido em 3 partes principais. A primeira parte, Isaías fala sobre tudo aquilo que aconteceu pré-exílio. Depois a segunda parte de Isaías fala do exílio propriamente dito. E na terceira parte, pós-exílio. Então, há predições, há questões futuras que Deus revela para Isaías, para o povo de Israel, para que eles prestassem atenção à maneira como eles estavam vivendo. Ao considerar essas predições proféticas, alguns destaques fundamentais nós precisamos conservar na nossa mente. E um ponto aqui, meus irmãos, é que Deus revelou o futuro para afetar o nosso presente. Aquilo que Deus mostra que vai acontecer no futuro é para que o nosso presente seja diferente. Nós pensemos, utilizemos o nosso raciocínio e deixemos de caminhar por determinados lugares tortuosos, determinados lugares que vão levar a tribulações, que vão levar ao pecado. Então, quando nós lemos os profetas e encontramos essas predições, essas profecias, nós devemos conservar em nossa mente alguns princípios. O primeiro princípio do propósito profético é glorificar a Deus. Nós, como servos do Senhor, como eleitos de Deus, nós estamos aqui para glorificar a Deus, indicar que Deus está no controle. Esse Deus é soberano. Esse Deus, ele não apenas conhece o futuro, mas ele determina o futuro. Se nós acreditássemos em um Deus que conhecesse o futuro, mas não tivesse controle sobre o futuro, nós não estaríamos acreditando em um Deus absoluto. É um Deus que iria patinar frente às nossas atitudes e às atitudes de todo mundo. Então, o Deus que nós conhecemos, bíblico, é um Deus que está no controle. Não é um Deus guiado por processos. Eu vou tentar mudar as coisas aqui porque eu não conheço o futuro. Deus não conhece o futuro. Não. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é um Deus absoluto. Ele não apenas conhece o futuro, mas ele decretou o futuro, porque ele tem controle sobre o tempo e o espaço. Glorificar a Deus, um dos objetivos da profecia preditiva. Segundo ponto, encorajar nós que somos crentes. A profecia, ela inspira confiança em Deus. Essa confiança é o resultado inevitável da certeza de que Deus controla todas as coisas, independentemente das aparências. O presente é parte da execução do programa de Deus. Nós devemos olhar com fé para o futuro. Apesar de todas as coisas parecerem muitas vezes que são estranhas, mas nós confiamos em um Deus que controla e Ele garante que o presente já esteja sendo executado no caminho e em direção ao futuro que Deus tem já decretado. Terceiro ponto, intensificar o desejo pela vontade de Deus. A profecia, ela aumenta a nossa esperança. Deus conhece o futuro, nós não. Nós não conhecemos o futuro. Deus é soberano. Nós temos a nossa responsabilidade humana. E dentro dessa responsabilidade humana nos leva a ter esperança. Saber que Deus prometeu intensifica o desejo de intensificar e possuir essa promessa. Quarto ponto, motivar pecadores a se arrependerem e santos a se purificarem. A profecia, ela encoraja a santidade.
ela encoraje, porque a vinda de Cristo ela tem consequências. Precisamos estar prontos, meus irmãos, para quando esse Jesus Cristo vier. Seus profetas do Antigo Testamento ensinaram algo sobre o uso da profecia, que a profecia é uma motivação para o arrependimento e a pureza. Então, a título de introdução, o profeta, o papel do profeta e o papel da profecia. Vamos para o nosso texto. Como eu disse, Isaías capítulo 1, versículo 18 a 20. O convite da graça é o título que está nesse texto. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. É interessante aqui esse primeiro versículo, versículo 18. A palavra discutir, ela foi traduzida em algumas versões por arrazoemos, reflitamos. A ideia aqui é expor razões ou pontos de vista. O povo aqui é exortado a considerar cuidadosamente sua real posição diante de Deus. Deus chama para a discussão, Deus chama para que eles possam pensar. Vamos pensar um pouco, vamos refletir, vamos expor razões. Certa vez, o grande filósofo cristão, Blaise Pascal, ele disse o seguinte: 2 excessos: excluir a razão, admitir apenas a razão. 2 excessos: excluir a razão e admitir apenas a razão. Excluir a razão é o que o chamado pós-modernismo ele diz atualmente. Um dos seus livros, o grande filósofo cristão chamado Francis Schaeffer, ele trabalha essa questão no seu livro A Morte da Razão. E é interessante que o livro explica o que realmente levou toda a sociedade atual a abandonar a capacidade de pensar, de raciocinar. Porque o Evangelho, ele é a razão, mas debaixo da palavra de Deus. Nós usamos o nosso raciocínio, o nosso culto é racional, mas isso está abaixo da palavra de Deus. Nós utilizamos essa razão sobre a palavra de Deus. E o livro ele busca, colocando no lugar da razão, emoções, experiências, como o árbitro daquilo que é verdadeiro. O que vale hoje é o que eu estou sentindo no coração. É o que me deixa feliz. Isso é o que nós vemos nas músicas, no cinema, televisão, infelizmente às vezes até nas igrejas. A razão deixou de ser importante para dar lugar às experiências ou aquilo que mexe com as minhas emoções. Um ponto que nós devemos refletir, como o próprio Deus está dizendo aqui. Por outro lado, se admitirmos apenas a razão, nós podemos seguir o caminho do modernismo. Quando nós excluímos a razão, nós estamos indo no caminho do pós-modernismo. Mas quando nós admitimos apenas a razão, nós estamos indo no caminho do modernismo. Quando o homem buscou a verdade apenas por meio da razão, por meio da metodologia científica, observação, hipótese, teoria, acabam, sim, se nós formos ver, tem um certo desenvolvimento, mas a razão também levou à guerra, a armas químicas e biológicas, armas atômicas, genocídio, holocausto. O próprio homem entendeu que a razão levou para um mundo mau e tenebroso, porque apenas a razão estava sendo colocada. Eu lembro que há algum tempo atrás nós estudamos a respeito da nova biotecnologia, e uma das coisas que falava sobre a biotecnologia era da teoria utilitarista, pragmática,
E nós vemos isso recentemente na Itália, onde as pessoas estavam com Covid-19 e várias pessoas, uma grande população, e devia se escolher quem deveria ter o tratamento. E pessoas que tinham uma certa idade, acima de uma certa idade, estavam colocadas de lado, porque era a questão justamente biotecnológica, a questão utilitarista. Essa pessoa, ela vai trazer novamente retorno para a nossa sociedade. Então a razão, meus irmãos, aqui quando Deus fala, arrazoemos, vamos discutir, vamos raciocinar, vamos colocar os pontos altos, Ele nos chama a atenção. Nós precisamos ter a nossa razão, porque isso foi dado por Deus, mas sempre abaixo, sob o viés das Sagradas Escrituras. Um profundo arrependimento, sim, começa quando se aprende com Deus. Uma nova maneira de pensar. É a ideia da cosmovisão, que nós tanto estudamos. Colocar aqueles óculos bíblicos, entender que, apesar do pecado cometido, Deus fala, espere, pense, reflita, pois você terá os seus pecados e a sua culpa coberta, a sua culpa perdoada. Eu me lembro bem, uma certa vez, nós estávamos num laboratório e uma pessoa estava ali fazendo um determinado experimento. E é interessante que uma pessoa perguntou para aquela pessoa que estava, aquele técnico que estava conduzindo ali aquele experimento, por que adicionava uma substância que tinha mercúrio. Mercúrio nós sabemos que é tóxico. E aquele técnico não sabia responder o motivo pelo qual ele adicionava aquele mercúrio na solução, naquele ensaio. E depois disso, houve uma grande pesquisa para saber o real motivo que se adicionava aquele mercúrio. E qual foi a nossa surpresa? Aquela substância tóxica, aquele mercúrio tóxico, que é bioacumulativo, se acumula na corrente sanguínea das pessoas, era adicionado apenas para aumentar o prazo de validade daquela solução. E aí a alternativa, é lógico, colocada foi tirar aquela substância tóxica para que e diminuiria o tempo de validade daquela solução. Resolvido o problema. Parou, pensou, refletiu e foi resolvido aquele problema. Muitas pessoas também estão assim com o pecado, muitas vezes. Estão tão acostumadas que elas não conseguem enxergar o efeito do pecado. O efeito do pecado na vida delas por falta de reflexão, por falta de usar a razão sob o viés da palavra de Deus. Deus lança a seguinte questão. Vamos pensar um pouco. E nós vamos lembrar aqui que Deus está falando, Isaías fala, Isaías é um instrumento utilizado nas mãos de Deus, e ele está falando com o povo de Israel. É o povo escolhido, o povo da aliança, o povo da promessa. Foi aquele povo que foi prometido lá em Abraão, a descendência de Davi, o povo da aliança, o povo circuncidado. Reflitam, povo de Judá. O que vocês estão fazendo? Na lição passada, a irmã Davi Aires colocou o culto hipócrita. Aquelas pessoas, o povo de Israel, o povo da aliança, ia para a igreja, ia para o templo, mas lá ele não tinha uma adoração verdadeira. Ele não buscava realmente a Deus. Eu me lembro aqui do fariseu e do publicano. Ambos foram para o templo orar. Ambos desceram para o templo, foram orar, mas apenas um desceu justificado, que foi o publicano, porque reconheceu o seu estado de miserável pecador. Porém, Deus é o único capaz de trazer a solução para essas pessoas. Deus chama
para que eles pensem, para que eles coloquem os pontos altos, para que eles possam refletir. E Deus mesmo utiliza essa expressão, olha, continuando no versículo, ainda que o pecado de vocês seja como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como lã. Aqui é interessante porque a língua hebraica ela é muito concreta. O português e outras línguas são muito abstratas. Mas o hebraico é uma língua muito concreta. E aqui a palavra escarlate é shani. Esse shani é literalmente um verme, uma lagarta. Mais tarde, a ciência denominou essa lagarta de Cox ilicis. Essa lagarta ela tem justamente essa cor escarlate. Ela é dita também em Êxodo 16, versículo 20. Uma praga que ataca também as uvas em Deuteronômio 28, 39. É interessante, a fêmea dessa lagarta, quando o corpo estava ressecado, liberava um material corante, da cor do carmesim, da qual é produzida uma tintura, da qual é produzida justamente esse corante. E esse corante ele serve para quê? Para tingir o tecido. Quando esse corante ele era absorvido pelo tecido, para retirar esse corante era muito difícil. A tal ponto de se tornar branco, de se tornar alvo. E aí essa grande ilustração traz o quê? Embora esse corante ele tenha ali tingido aquele tecido e com água e sabão não tenha condições, um detergente tenha condições de remover todo aquele corante, a não ser que rasgue aquele tecido, olha o que Deus faz. Deus remove aquele corante, Deus remove aquele pecado que tem essa aparência desse corante, tem esse pecado de sangue. Meu irmão, pode ser o pior pecado. Deus consegue perdoar. Essa é a ideia aqui. A escarlata e carmesim representam o pecado com a cor mais forte, a mancha que só pode ser removida pela graça divina. Deus oferece purificação de todos os pecados, porém precisam fazer uma escolha consciente, onde é tratado nos versículos 19 e 20. Olha, veja bem. Se estiverem dispostos em me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor disse. Esses dois versículos trazem aqui um paralelo notável. Veja bem, as palavras dispostos, que se relaciona com obediência, e a palavra recusar, que se relaciona com rebeldia. Se vocês estiverem dispostos, forem obedientes, o resultado é comer o melhor da terra. Israel, a terra que mana leite e mel. Contudo, se recusarem, vocês serão devorados. Literalmente, essa palavra, devorados pela espada. Não dando spoiler, mas nós já sabemos a história de Israel, a história do povo de Judá. Eles não obedeceram e eles foram levados cativos e passaram 70 anos no exílio, 70 anos de sofrimento, 70 anos de espada, literalmente. Uma sentença dura que o próprio Deus sinaliza, porque a boca do Senhor o disse. Quais são as aplicações? A primeira aplicação que eu gostaria de destacar, meus irmãos, é que nós, pregadores da palavra de Deus, lembrando lá o início da nossa lição, nós somos profetas, nós devemos ser a boca do Senhor. Eu como servo do Senhor, devo tirar toda a premissa, todo o pressuposto de Davi Rodrigues, da Escritura, e colocar apenas o ensinamento bíblico e passar esse ensinamento bíblico para a igreja, para os irmãos. Eu sou apenas um instrumento usado nas mãos do Senhor. Eu não posso colocar as minhas ideias, os meus pressupostos.
Segundo ponto, todo o livro de Isaías ele retrata o plano de Deus para esse povo judaico, uma história que avança em direção a algum lugar, a saber, em direção à vinda do herdeiro do trono de Davi, Jesus Cristo, que trará a luz para nós que somos gentios. Israel foi criado para esse fim, e isto exigirá que o povo de Deus seja purificado. Por isso a ideia da santificação. Essa perspectiva de um futuro glorioso recruta todos nós que somos leitores crentes a nos dedicarmos a uma vida fiel e abraçarmos o nobre ofício de contribuir para esse desenvolvimento. Terceiro ponto, meus irmãos, as predições proféticas. Deus revela o futuro para afetar o presente. Deus revelou o futuro para afetar o nosso presente ao ler os profetas, ao ler o Novo Testamento, ao ler o Antigo Testamento. E nós devemos nos lembrar aqui que nós precisamos ler o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. Essas predições que o próprio Jesus Cristo fez, essas predições que Isaías fez, elas afetam o nosso presente. Então, mesmo diante de um coronavírus, mesmo diante de um juízo de Deus sobre nós, nós devemos lembrar que um dia Cristo virá. Maranata, vem Jesus. E santificar as nossas vidas. Mesmo que as nossas vidas estejam manchadas como esse escarlate, como esse carmesim, com pecados. Mas Deus sim é capaz de purificar as nossas vidas. A última parte e a última aplicação é sobre aquele verme, aquela lagarta. É interessante que quando a mãe morria, o fluido carmesim, ele manchava o seu corpo e a madeira em volta. E dos corpos mortos dessas lagartas escarlates, fêmeas, eram extraídas as tintas comerciais. Que ilustração isso traz para nós acerca de Cristo, morrendo no madeiro, derramando seu precioso sangue para que conduzisse, sim, muitos à glória de Deus. Jesus Cristo, ele também derrama esse sangue carmesim por nós, miseráveis pecadores, para que sim pudéssemos viver. Como diz Isaías 53, quem creu em nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era o mais rejeitado e desprezado entre os homens, homem de dores e que sabe que é padecer. Mas como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, oprimido de Deus. Esse Jesus Cristo, ele vem para que eu e você, pelas suas pisaduras, nós fôssemos sarados. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando. Glórias sejam dadas a Deus.